Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que bem, eu também estou bem. Vamos começar nossa manhã. Vamos no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Hoje a gente termina e vai dos versículos 25 a 43. A cura da mulher enferma e a ressurreição da filha de Jairo. Enquanto Jesus seguia para a casa de Jairo, uma mulher que sofria muitos anos com uma enfermidade aproxima-se discretamente da multidão. Ela acreditava que apenas tocar nas vestes de Jesus seria suficiente para mudar sua história. Pouco depois chega a notícia que a filha de Jairo havia morrido. Mas Jesus transforma o cenário de desespero em uma demonstração de poder de Deus. Oremos. Pai amado, abra o nosso coração para entender os ensinamentos deste capítulo. Ajuda-nos a confiar em Ti mesmo, quando os caminhos parecem difíceis e as respostas parecem demoradas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores? Vamos começar nossa leitura, dando sequência. A cura de uma mulher enferma. Mateus 9, 20, 22, Lucas 8, 42b a 48. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando de todos os lados. Versículo 25. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Versículo 26. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastando tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Isso também está em Levítico 15, 25. Capítulo 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Versículo 28. Porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Versículo 29. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Versículo 30. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Versículo 31. Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta quem me tocou? Versículo 32. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Versículo 33. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Versículo 34. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre deste mal. A ressurreição da filha de Jairo. Mateus 9, 23 a 26 e Lucas 8, 49 a 56. Versículo 35. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Versículo 36. Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Versículo 37. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Versículo 38. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que prateavam muito. Versículo 39. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. Versículo 40. E riam-se dele, mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Versículo 41. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi,
que quer dizer menina. Eu digo a você, levanta-se, levante-se. Versículo 42. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Versículo 43. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Hoje nós encerramos por aqui. Amanhã a gente faz as notas explicativas desse versículo. Analogia. É interessante observar que existem duas pessoas muito diferentes nesse relato. Uma mulher anônima, um líder conhecido da sinagoga. Uma carregava uma enfermidade há anos. O outro carregava a dor de ver a filha entre a vida e a morte. Mas ambos possuíam algo em comum. Eles decidiram procurar Jesus. Jairo acreditava que bastava uma palavra e Jesus respondeu aos dois. A mesma coisa como nós falamos ontem, né? Um dia todos nós iremos procurar por Deus em algum momento da nossa vida. Seja cedo ou tarde, todos estarão em comunhão com o Pai. Muitas vezes pensamos que Deus trabalha apenas através de grandes acontecimentos, mas esse capítulo nos mostra que ele também percebe os pequenos gestos de fé. Um toque silencioso no meio da multidão chamou a atenção do Mestre. Uma oração feita em meio à dor alcançou seu coração. Quando a notícia da morte da menina chega, Jesus faz uma declaração que atravessa os séculos. Não tenha medo, apenas creia. Talvez essa seja uma das mensagens mais profundas deste capítulo. A fé não significa ausência de dificuldades. A fé significa continuar confiando, mesmo quando não entendemos tudo o que está acontecendo. Amém? Às vezes a gente não sabe o que acontece no dia a dia, porque Deus faz isso, porque Deus faz aquilo. Mas a gente precisa continuar na fé. Continuar com a fé que Ele sabe o que está fazendo. E Ele assim fará acontecer no tempo certo, no momento certo, dando assim reflexões de várias formas. Às vezes a gente está fazendo um estudo, às vezes está montando uma aula, às vezes está fazendo um trabalho e vem os flashes das direções que a gente precisa ir. Às vezes a gente está conversando com alguém, está falando numa consulta. Às vezes a gente só está vendo alguma coisa e de repente vem algo e nos dá a direção. Então Deus ele vai agindo com direcionamentos. Deus ele vai agindo no tempo certo, tempo que nós estamos preparados. Às vezes ele nos fala, apenas continue, apenas caminhe, apenas vai fazendo o que você já está fazendo e aguarde. Às vezes a gente tem pressa, mas a pressa de Deus, ela é única, porque é no tempo dele e não no nosso. Às vezes as coisas elas vão acontecendo de forma reflexiva. Eu lembro que quando eu fiquei os 2 meses, né, sem trabalhar, e olha eu que sou quase uma workaholic aí de trabalho, ficar 2 meses foi um trash para mim. Mas eu aproveitei aquele momento para começar a olhar para mim, para começar a me conhecer, para começar a me ver, para começar a entrar um pouco mais dentro de mim. Porque como eu falo, às vezes a gente se olha no externo, mas dentro de nós tem muita coisa para ser lapidada. É onde Deus vê.
é onde Deus olha. Reflexão do dia. Existe alguma situação da minha vida em que preciso trocar o medo pela confiança? Tenho acreditado que Deus continua trabalhando, mesmo quando ainda não vejo a resposta? É isso que a gente precisa se perguntar. O que será que eu preciso trocar? Qual é o medo que eu preciso trocar e deixar a confiança falar? Será que eu acredito em Deus mesmo quando eu ainda não vejo? Quando eu planto as sementes, eu ainda não vejo ali. Mas por quê? Talvez ainda não é o tempo, não é o momento. É igual assim, graças a Deus eu consegui fazer minha hortinha ali. Faz 1 ano que eu tô protelando. Eu fiz. Só que tá chovendo demais. Algumas coisas foram para frente. Mas, por exemplo, o meu alface mesmo não vingou. Por quê? Porque é muita chuva, né? Precisa do sol, precisa de um tempo mais leve. Então, ele tá lá pequenininho ainda. Tá vivo, mas não sei se vai vingar. Então, por quê? Porque ainda não é o tempo. O tempo não é propício para aquilo que a gente deseja receber. Às vezes não adianta a gente querer uma coisa permanente se a gente não está pronto para receber aquilo. Se a gente não está pronto, de repente, para jogar as ferramentas que continuam fabricando aquilo. Às vezes, alguma coisa em nós precisa ser jogado primeiro as ferramentas para depois Deus vir e curar. Deus vir e colocar a sua mão e tocar-nos. Desafio de Marcos. Hoje entregue a Deus uma preocupação que tem ocupado seus pensamentos. Ore especificamente por ela. E durante o dia, sempre que a ansiedade surgir, repita: não tenha medo, apenas creia. Não tenha medo, não tenha medo, apenas creia. O que é a preocupação que tem ocupado seus pensamentos? Então, apenas creia nisso. Entregue isso a Deus, pois a fé, caminhando mesmo quando ainda, pois a fé, ela precisa continuar caminhando mesmo quando ainda não vemos a resposta. Mesmo quando ainda nós não sabemos o porquê nós estamos fazendo isso. Mas a gente precisa ter fé que alguma coisa há. Hoje nós estamos no dia 177. Há 177 dias nós começamos 15 minutos com Jesus. Provavelmente a gente vai até o dia 5.000. Tem muito chão até lá. Não sabemos o que acontecerá. Eu estava vendo a nossa primeira gravação. O que mudou de lá para cá e o que ainda vai mudar. Como que foi e como que está hoje. E aí, olhando para os primeiros capítulos desse estudo, eu fiquei vendo como Deus vai trabalhando, né? Como Ele vai fazendo. Quando nós começamos, acho que tinha 20 pessoas no Instagram e tinha, acho que 60, que foi aquela correria que nós tivemos, quem está aqui desde o começo lembra, para atingir 60 para me conseguir fazer a primeira edição, não é? Hoje tem 100 e pouco no Instagram, tem 170, 180 no Instagram, 170 eu acho, e tem 120, 110, sei lá quantas pessoas lá no YouTube. Então, nesses 175 dias, Deus já chamou mais de 70 pessoas, mais de 100 pessoas. Então, isso, né, mais de 150 pessoas no Instagram. Então, isso é o quê? É Deus, né? E quantas pessoas que tá indo lá pro
no YouTube não, para o Facebook. Quantas pessoas não tem lá ouvindo também? Quantas pessoas não vê esse vídeo todos os dias? 15 minutos com Jesus não é para alcançar milhões, é para alcançar os corações preparados. Oremos. Senhor Deus, gratidão porque Tu conheces nossas dores, nossas preocupações e nossos desafios. Ajuda-nos a confiar em Ti mesmo quando os resultados ainda não aparecem. Fortaleça a nossa fé e ensina-nos a caminhar com esperança. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores. Até amanhã. Que Jesus esteja com todos nesse dia.